Amados, entenda uma coisa, hoje eu quero falar sobre coragem. Uma palavra profética que Deus ministrou no meu coração. Deus é especialista em encorajar a gente desencorajado. Você lembra da passagem em Mateus 14, 22? Essa passagem diz que Jesus ordenou aos discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante. Mas ali o vento forte veio, o vento contrário veio, as forças naturais vieram. Então, os discípulos dentro do barco estavam com medo. Entenda uma coisa, não é porque você está obedecendo que você vai ficar isento dos ventos fortes. Entenda uma coisa, a pressão da situação, a pressão dos ventos fortes revela qual é o seu fundamento. Jesus afirma que aquele que edificou a sua vida, a sua casa sobre a rocha, ele compara, querido, aquele que ouve a palavra e pratica, ele compara como aquele que edificou a sua vida, a sua casa sobre a rocha. Passou o vento, chuva, e foi com grande violência sobre aquela casa, e aquela casa não caiu porque estava edificada sobre a... E aqui estava edificada na areia, caiu, por quê? Porque o vento forte da situação vem para revelar o fundamento. Essa pandemia aí, queridos, é para revelar onde está o nosso fundamento. Essa pandemia é para revelar onde nós estamos firmados. Você só firma uma coisa sobre algo seguro quando você tem certeza que aquilo é seguro para você. O nosso problema hoje é que a gente não se agarra naquilo que é seguro. A gente prefere ser conduzido por um espírito de medo. A gente prefere ver na televisão qual vai ser o resultado das pesquisas. Quando volta amanhã, fecha a semana que vem, vamos sair da fase amarela, da fase vermelha. Entenda uma coisa, querido, Deus liberou uma palavra para a igreja. Nós vamos viver uma nova atmosfera. Mas eu te pergunto essa noite, aonde é o seu fundamento? Aonde você está firmado? Em ambiente de medo ou em ambiente de coragem? Porque quem está firmado em um ambiente de coragem, querido, começa a ver milagres. Quando Jesus vê os discípulos, eles amedrontados em cima do barco, ele começa a caminhar sobre as águas. Já parou para pensar sobre isso? Quem anda sobre as águas tem poder, sim ou não? Sim ou não? Sim. Agora, querido, você já parou para pensar? Talvez tivesse um discípulo dentro do barco lá e falasse assim: poxa, se ele conseguiu andar sobre as águas, por que ele não já veio repreendendo o vento? Por que ele não veio já repreendendo a tempestade? Porque, querido, Jesus ele se apresenta para os discípulos e diz o que? Sou eu, não. Sabe o que Jesus quer fazer conosco? Às vezes você está numa situação e não vê o vento parar, sabe por quê? Porque antes de Deus acalmar a tempestade, Ele vai acalmar seu coração. O que Jesus fez ali, primeiro Ele acalmou o coração dos discípulos. E eu quero dizer para vocês essa noite, talvez a situação está fora do controle humano, mas Deus não saiu do trono, Ele está no controle dessa situação, meu amado. Acalma seu coração, essa fase vai passar, a igreja do Senhor. Aleluia!